Se você está acompanhando esta saga, se inscreva no canal, deixe seu gostei no vídeo. Pouca coisa machuca tanto quanto a rejeição. Não apenas quando alguém diz não, mas quando esse não começa a ecoar por dentro. O problema não é ser rejeitado. Isso acontece com todos. O problema começa quando a rejeição deixa de ser um evento e passa a ser uma definição de quem você é. A partir daí, tudo muda. Você começa a se mover com cautela excessiva. Evita se expor. Reduz expectativas. Não porque aprendeu, mas porque se convenceu de que algo em você falha. Friedrich Nietzsche alertava para esse perigo. Quando a dor não é integrada, ela vira interpretação permanente da realidade. Você não vê mais situações, vê confirmações. Cada silêncio vira prova, cada distância vira sentença, cada frustração vira identidade. Este vídeo não é sobre evitar rejeição. Isso é impossível. É sobre não permitir que a rejeição te organize por dentro. Porque quando você aceita ser definido pelo que não aconteceu, pela resposta que não veio, ou pela porta que se fechou, você não está se protegendo. Você está se reduzindo. Se você sente que certas rejeições antigas ainda moldam suas escolhas de hoje, este vídeo não vai te poupar do desconforto. Vai te devolver critério para não transformar dor em identidade. A rejeição, em sua forma mais simples, é apenas um acontecimento. Algo que ocorre em determinado ponto da vida, em um contexto específico, envolvendo pessoas, circunstâncias e limites que nem sempre controlamos. Ela tem início, meio e fim. O problema começa quando esse evento deixa de ser tratado como algo que aconteceu e passa a ser interpretado como algo que revela quem você é. Nesse momento, a rejeição deixa de existir apenas no passado e começa a se estender no tempo, infiltrando-se no presente e condicionando o futuro. O que antes era uma experiência, torna-se uma lente. E quando a lente muda, tudo o que você vê através dela também muda. A dor deixa de estar localizada no fato e passa a habitar a interpretação constante da realidade. Você já não reage apenas ao que acontece, mas ao que acredita que sempre vai acontecer. Quando isso ocorre, a rejeição começa a operar antes mesmo de se repetir. Ela se antecipa. Você entra em situações já esperando o afastamento, o silêncio, a não escolha. Essa expectativa não é neutra. Ela molda sua postura, sua linguagem corporal, suas decisões e até seus desejos. Você começa a se mover com cautela excessiva, como alguém que atravessa um território minado. Não porque o perigo esteja necessariamente ali, mas porque sua memória emocional aprendeu a vê-lo em todos os lugares. A rejeição deixa de ser uma resposta externa e se transforma em um organizador interno. Você passa a viver não em função do que quer construir, mas em função do que quer evitar sentir novamente. Esse é um ponto crítico, porque a vida começa a ser administrada pelo medo de repetir a dor, e não pela afirmação do que ainda é possível. Friedrich Nietzsche observava que o ser humano adoece quando cristaliza uma experiência e a transforma em definição. A vida, para ele, é movimento, fluxo, transformação contínua. Mas a identidade ferida tenta interromper esse fluxo, congelando o sentido da existência em uma sentença silenciosa. Isso diz quem eu sou. A rejeição, quando não integrada, torna-se esse tipo de sentença. Ela passa a explicar o passado, justificar o presente e antecipar o futuro. Não importa quantas experiências diferentes ocorram depois. Tudo passa a ser reinterpretado à luz da mesma ferida. A pessoa não vê mais situações distintas, vê confirmações. Confirmações de que não é suficiente, de que não é escolhida, de que sempre ficará à margem. E quanto mais essa narrativa se repete, mais real ela parece. Nesse estágio, ocorre algo ainda mais sutil e perigoso. A rejeição externa se transforma em autocensura interna. Antes mesmo que alguém diga não, você já se retira. Antes mesmo que uma possibilidade se apresente, você já reduz o próprio alcance. Não porque alguém te empurrou para fora, mas porque você aprendeu a sair antes. Essa antecipação é vendida internamente como prudência, maturidade ou realismo. Mas na maioria das vezes é apenas medo organizado.
um medo que aprendeu a se vestir de lucidez. A pessoa continua agindo, continua participando da vida, mas sem inteireza. Cada gesto já nasce com um freio invisível. Cada desejo vem acompanhado de uma ressalva. Cada tentativa carrega uma desistência parcial embutida. É assim que a rejeição deixa de ser algo que aconteceu e passa a ser algo que você faz consigo mesmo. Outro efeito inevitável dessa dinâmica é a redução progressiva da vontade. A vontade, para Nietzsche, é a força que impulsiona o ser humano a expandir, criar, afirmar. Quando a rejeição vira identidade, essa força não desaparece de uma vez. Ela vai sendo corroída lentamente. A pessoa ainda quer, mas quer menos. Ainda sonha, mas sonha com limites mais estreitos. Ainda se envolve, mas sempre com reservas. O mundo passa a parecer menor não porque ele encolheu, mas porque o olhar se estreitou. E quando a vontade se estreita, o destino se empobrece. Não por falta de oportunidades, mas por falta de permissão interna para ocupá-las. Este bloco existe para nomear esse processo, não para negar a rejeição que aconteceu, nem para minimizar a dor que ela causou, mas para impedir que ela continue organizando silenciosamente quem você acredita ser. Porque enquanto a rejeição for identidade, toda escolha será defensiva. E viver defensivamente, para Nietzsche, não é viver com força, é apenas sobreviver com cautela. Quando a rejeição deixa de ser apenas um acontecimento e passa a operar como identidade, a mente assume uma nova função. Ela deixa de explorar o mundo e passa a investigá-lo em busca de provas. Não provas objetivas, nem fatos claros, mas pequenos sinais que confirmem aquilo que já foi decidido internamente. O olhar deixa de ser aberto e se torna seletivo. O silêncio não é mais silêncio. A demora não é mais circunstância. A ausência não é mais neutra. Tudo passa a ser interpretado como mensagem cifrada, como julgamento indireto, como confirmação da velha ferida. A mente não está mais perguntando o que está acontecendo, mas onde está a prova de que eu não sirvo? E quando essa pergunta se instala, qualquer detalhe pode se transformar em resposta. Esse processo não acontece de forma consciente. A pessoa não escolhe interpretar tudo dessa maneira. Ela apenas passa a enxergar assim. A rejeição antiga cria um filtro perceptivo que reorganiza a realidade. Nietzsche compreendia isso como o empobrecimento do olhar. Você não vê mais o mundo em sua pluralidade, mas apenas o recorte que confirma sua dor. A mente ressentida não investiga, ela seleciona. Seleciona o que dói, ignora o que acolhe, amplifica o que ameaça e minimiza o que confirma valor. Mesmo experiências neutras passam a ser sentidas como negativas, não porque carreguem rejeição em si, mas porque são lidas através de uma expectativa prévia. A realidade deixa de ter chance de se apresentar de forma nova. Ela já chega condenada. Com o tempo, esse filtro cria um ciclo fechado. Quanto mais você espera rejeição, mais você se comporta de maneira retraída. Fala menos, se arrisca menos, se expõe menos. Essa retração altera a forma como os outros respondem. Não porque o mundo seja cruel, mas porque a troca perdeu vitalidade. A resposta vem mais fraca, mais distante, mais protocolar. E então a mente conclui: está vendo? Eu estava certo. Nietzsche via nesse mecanismo uma espécie de profecia silenciosa. Não uma conspiração do mundo contra você, mas uma reorganização da postura que produz exatamente o tipo de resposta que você teme. A rejeição não precisa mais acontecer de fora, ela já está sendo produzida dentro. Outro efeito desse estado mental é a hipersensibilidade seletiva. A pessoa se torna extremamente atenta a qualquer sinal ambíguo, mas estranhamente cega aos sinais de aceitação. Um gesto neutro pesa mais do que vários gestos positivos. Um silêncio curto apaga uma presença longa. Um atraso ofusca todo um histórico de interesse. Isso não acontece porque a pessoa é dramática ou frágil, mas porque sua mente está operando em modo defensivo contínuo. Ela acredita que antecipar a rejeição vai reduzir o impacto da dor.
Mas o efeito é exatamente o oposto. Você sofre antes, durante e depois. Sofre pela possibilidade, sofre pela interpretação e sofre pela confirmação que você mesmo ajudou a construir. A vida deixa de acontecer no presente e passa a ser vivida em estado de antecipação constante. Há também um deslocamento perigoso do centro da interpretação. Tudo começa a ser lido de forma excessivamente pessoal. Foi comigo. É sobre mim. Eu fiz algo errado. Mesmo eventos que não têm relação direta com você passam a ser incorporados como prova de inadequação. Nietzsche alertava para esse tipo de centralidade exagerada do ego, não como sinal de importância, mas como sinal de fragilidade. Quando tudo gira em torno de você, nada pode simplesmente acontecer. O mundo deixa de ser um campo de forças diversas e se transforma em um tribunal silencioso que você acredita estar sempre te julgando. Isso cansa, esgota e reduz a potência de agir. Quando a mente entra nesse modo, a rejeição já não é mais um fato externo. Ela se tornou um sistema interno de interpretação. Um sistema que opera automaticamente, sem pedir permissão. E enquanto esse sistema não é reconhecido, a pessoa continua tentando resolver fora aquilo que já está organizado por dentro. Muda de ambiente, de pessoas, de contexto, mas carrega a mesma lente. Este bloco existe para tornar isso visível, para mostrar que grande parte do sofrimento atual não vem da rejeição presente, mas da leitura antiga que ainda está ativa. Reconhecer isso não apaga a dor do passado, mas devolve algo essencial, a possibilidade de não obedecer automaticamente à interpretação que ela impôs. E quando essa obediência começa a falhar, a rejeição perde o lugar de autoridade que ocupava. Não desaparece, mas deixa de comandar. E isso abre espaço para o próximo passo, interromper a identidade construída a partir dela. Quando a rejeição deixa de ser apenas um acontecimento e passa a operar como identidade, a mente assume uma nova função. Ela deixa de explorar o mundo e passa a investigá-lo em busca de provas. Não provas objetivas, nem fatos claros, mas pequenos sinais que confirmem aquilo que já foi decidido internamente. O olhar deixa de ser aberto e se torna seletivo. O silêncio não é mais silêncio. A demora não é mais circunstância. A ausência não é mais neutra. Tudo passa a ser interpretado como mensagem cifrada, como julgamento indireto, como confirmação da velha ferida. A mente não está mais perguntando o que está acontecendo, mas onde está a prova de que eu não sirvo? E quando essa pergunta se instala, qualquer detalhe pode se transformar em resposta. Esse processo não acontece de forma consciente. A pessoa não escolhe interpretar tudo dessa maneira. Ela apenas passa a enxergar assim. A rejeição antiga cria um filtro perceptivo que reorganiza a realidade. Nietzsche compreendia isso como empobrecimento do olhar. Você não vê mais o mundo em sua pluralidade, mas apenas o recorte que confirma sua dor. A mente ressentida não investiga, ela seleciona. Seleciona o que dói, ignora o que acolhe, amplifica o que ameaça e minimiza o que confirma valor. Mesmo experiências neutras passam a ser sentidas como negativas, não porque carreguem rejeição em si, mas porque são lidas através de uma expectativa prévia. A realidade deixa de ter chance de se apresentar de forma nova. Ela já chega condenada. Com o tempo, esse filtro cria um ciclo fechado. Quanto mais você espera a rejeição, mais você se comporta de maneira retraída. Fala menos, se arrisca menos, se expõe menos. Essa retração altera a forma como os outros respondem. Não porque o mundo seja cruel, mas porque a troca perdeu vitalidade. A resposta vem mais fraca, mais distante, mais protocolar. E então, a mente conclui: está vendo? Eu estava certo. Nietzsche via nesse mecanismo uma espécie de profecia silenciosa. Não uma conspiração do mundo contra você, mas uma reorganização da postura que produz exatamente o tipo de resposta que você teme. A rejeição não precisa mais acontecer de fora. Ela já está sendo produzida dentro. Outro efeito desse estado mental é a hipersensibilidade seletiva.
A pessoa se torna extremamente atenta a qualquer sinal ambíguo, mas estranhamente cega aos sinais de aceitação. Um gesto neutro pesa mais do que vários gestos positivos. Um silêncio curto apaga uma presença longa. Um atraso ofusca todo um histórico de interesse. Isso não acontece porque a pessoa é dramática ou frágil, mas porque sua mente está operando em modo defensivo contínuo. Ela acredita que antecipar a rejeição vai reduzir o impacto da dor. Mas o efeito é exatamente o oposto. Você sofre antes, durante e depois. Sofre pela possibilidade, sofre pela interpretação e sofre pela confirmação que você mesmo ajudou a construir. A vida deixa de acontecer no presente e passa a ser vivida em estado de antecipação constante. Há também um deslocamento perigoso do centro da interpretação. Tudo começa a ser lido de forma excessivamente pessoal. Foi comigo. É sobre mim. Eu fiz algo errado. Mesmo eventos que não têm relação direta com você passam a ser incorporados como prova de inadequação. Nietzsche alertava para esse tipo de centralidade exagerada do ego, não como sinal de importância, mas como sinal de fragilidade. Quando tudo gira em torno de você, nada pode simplesmente acontecer. O mundo deixa de ser um campo de forças diversas e se transforma em um tribunal silencioso que você acredita estar sempre te julgando. Isso cansa, esgota e reduz a potência de agir. Quando a mente entra nesse modo, a rejeição já não é mais um fato externo. Ela se tornou um sistema interno de interpretação. Um sistema que opera automaticamente, sem pedir permissão. E enquanto esse sistema não é reconhecido, a pessoa continua tentando resolver fora aquilo que já está organizado por dentro. Muda de ambiente, de pessoas, de contexto, mas carrega a mesma lente. Este bloco existe para tornar isso visível, para mostrar que grande parte do sofrimento atual não vem da rejeição presente, mas da leitura antiga que ainda está ativa. Reconhecer isso não apaga a dor do passado, mas devolve algo essencial, a possibilidade de não obedecer automaticamente à interpretação que ela impôs. E quando essa obediência começa a falhar, a rejeição perde o lugar de autoridade que ocupava. Não desaparece, mas deixa de comandar. E isso abre espaço para o próximo passo, interromper a identidade construída a partir dela. Desativar a identidade da rejeição não significa apagar o que aconteceu, nem fingir que a dor não existiu. Significa recolocar cada coisa em seu devido lugar. A rejeição foi um evento, não uma definição. O erro começa quando você transforma uma resposta específica em um diagnóstico total sobre si mesmo. Um não recebido em determinado contexto passa a explicar quem você é em todos os contextos. É nesse salto interpretativo que a identidade se forma. Para Nietzsche, o ser humano se enfraquece quando fixa o sentido da própria vida em uma experiência isolada, como se o movimento inteiro da existência pudesse ser congelado em um único momento. A vida é fluxo, transformação, tensão contínua. Mas a identidade ferida quer estabilidade, mesmo que seja uma estabilidade dolorosa. Ela prefere uma certeza negativa ao risco do indeterminado. O primeiro gesto real de força é separar o acontecimento da conclusão. O que aconteceu pertence ao passado. As conclusões que você tirou continuam atuando no presente. Essa diferença parece simples, mas raramente é percebida. A mente costuma tratar as conclusões como fatos, quando na verdade elas são interpretações emocionais cristalizadas. Não fui escolhido vira eu não sou escolhível. Não deu certo vira há algo errado comigo. Esse deslocamento é quase automático, porque dá sentido à dor. Nietzsche observava que o ser humano prefere um sentido doloroso ao vazio de sentido. A identidade da rejeição nasce dessa tentativa de organizar o sofrimento. Ela oferece uma explicação, mas cobra um preço alto. Passa a governar suas escolhas, seus vínculos e sua relação com o futuro. Enquanto a rejeição for tratada como prova definitiva, ela continuará exercendo autoridade. Mas quando você a vê como dado parcial, limitado a um contexto específico, ela perde o poder de comando.
Isso não acontece por convencimento racional, mas por suspensão do julgamento automático. Desativar essa identidade não é dizer isso não me afeta ou isso não significa nada. É dizer isso aconteceu, mas não explica tudo. Essa diferença é decisiva. Nietzsche valorizava profundamente a capacidade de suspender interpretações precipitadas. Para ele, a força não estava em negar o negativo, mas em não permitir que ele se tornasse totalizante. Quando você cria espaço entre o fato e a interpretação, a identidade rígida começa a rachar. E toda identidade rígida teme rachaduras, porque elas devolvem movimento. Outro ponto essencial nesse processo é interromper o diálogo interno que repete a rejeição como mantra. As frases que surgem depois da dor não são descrições neutras da realidade. São ecos emocionais. Eu não sirvo, eu sempre fico de fora, ninguém me escolhe. Não são verdades universais, mas respostas automáticas a uma ferida específica. Nietzsche via esse tipo de repetição como uma forma de aprisionamento psíquico. Você não está mais reagindo ao mundo, mas a uma narrativa que se autoalimenta. Desativar a identidade da rejeição exige reconhecer que essas frases não têm autoridade ontológica. Elas não descrevem o ser, apenas expressam o impacto de uma experiência. Quando você deixa de obedecer a esse diálogo, algo muda silenciosamente. A rejeição continua existindo como memória, mas deixa de organizar a ação. Há também um gesto mais profundo, e talvez mais difícil. Parar de exigir que a rejeição ensine algo sobre você. Nem toda dor contém uma lição moral. Nem toda perda revela um defeito interno. Às vezes, a rejeição é apenas limite, desencontro, timing errado ou escolha alheia. Nietzsche criticava duramente a tendência humana de moralizar o sofrimento, de transformá-lo em explicação existencial. Fazer isso pode parecer amadurecimento, mas muitas vezes é apenas uma forma sofisticada de prolongar a dor. Quando você aceita que algumas rejeições não explicam nada, você retira delas o poder de definir. Elas deixam de ser centro e voltam a ser margem. Não desaparecem, mas encolhem. E nesse encolhimento, a vontade começa a recuperar espaço. Desativar a identidade da rejeição não é um evento único. É um exercício contínuo. Toda vez que a mente tentar te reduzir a uma resposta passada, você escolhe não obedecer automaticamente. Essa escolha não elimina a memória, nem garante a ausência de dor, mas muda a hierarquia interna. A rejeição deixa de ser o eixo em torno do qual tudo gira e passa a ser apenas um elemento entre muitos outros. Quando isso acontece, a vida recupera a mobilidade. Você volta a agir a partir do que quer construir, não apenas do que quer evitar sentir. Para Nietzsche, esse é um sinal claro de retomada da força. Quando a dor deixa de comandar o sentido e passa a coexistir com a vontade. Não como inimiga absoluta, nem como identidade, mas como parte da experiência humana que não tem mais o direito de definir quem você é. A rejeição dói. Isso não é negociável. O erro não está em sentir o impacto, mas em permitir que esse impacto organize toda a sua vida interior. Ao longo deste vídeo, ficou claro que a rejeição se torna destrutiva não quando acontece, mas quando passa a explicar tudo. Quando um não vira identidade, a vontade encolhe, as escolhas se tornam defensivas e o futuro passa a ser administrado pelo medo de repetir a dor. Friedrich Nietzsche entendia a força de outro modo. Para ele, não é forte quem nunca foi rejeitado, mas quem não permite que a rejeição se torne o eixo da própria definição. Você não precisa apagar o que aconteceu. Não precisa ressignificar a força. Não precisa transformar toda dor em lição. Precisa apenas devolver cada coisa ao seu tamanho real. A rejeição pode existir sem decidir quem você é. Pode doer sem comandar o sentido da sua vida. Pode frustrar sem encerrar o movimento. Quando isso acontece, algo silencioso se reorganiza por dentro. Você não age mais para evitar rejeições futuras. Age para construir algo que faça sentido independentemente da resposta que venha. Isso não elimina riscos. Não garante aceitação, mas devolve algo essencial.
liberdade interna para continuar se movendo. O arco 3 do canal existe exatamente para isso. Não para te blindar, não para te endurecer, mas para te fortalecer sem transformar dor em identidade. Se este vídeo fez sentido, inscreva-se no canal. Aqui não prometemos superação rápida nem narrativas confortáveis. Prometemos critério para lidar com o que dói sem se reduzir a isso. No próximo vídeo, vamos avançar ainda mais. O erro silencioso de viver tentando evitar fracassos e como isso limita a criação de algo próprio. Deixe um comentário, se fizer sentido para você. Qual rejeição você percebe que ainda tenta definir mais do que deveria? Não para se julgar, apenas para reconhecer. Porque reconhecer é o primeiro passo para deixar a rejeição no passado e recuperar o direito de não ser definido por ela.